Bom, a gente está saindo aqui agora para ir lá na Loleta e na Sandra Fashion, que é da Alessandra, contar um pouco da história dela, como é que ela começou, o que ela vê para o futuro, como é que ela tá hoje, entre várias outras coisas que você vai ver agora nesse vídeo. Tá? Eu, Vitor, Elion e estamos indo lá. Bom, eu tô aqui com a Alessandra da loja Sandra Fashion e Loleta. Ela é uma empresária aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, e a gente vai perguntar um pouquinho como é que ela iniciou, como é que está sendo essa trajetória, né? Queria que você contasse um pouquinho o início, como é que foi, como é que você está vendo o mercado até aqui, digamos, nesse sentido. Comecei há 10 anos atrás, né? Eu sou formada em moda, então a minha mãe sempre trabalhou também nesse ramo. Ela que iniciou, né, todo esse movimento pra gente a Sandra. que é a Sandra. Para esse movimento de trabalhar com moda, com autoestima, com mulheres. E aí eu engrenei pós-faculdade e consegui ir colocando uma cara nova, uma cara mais jovem. Você que é a Lelê da Sandra Fashion e que terá a semana toda com o bazar promocional. Oxi, mas como você sabe disso? Há 10 anos você iniciou de fato a faculdade e já estava ajudando aqui a sua mãe, que no caso é a Sandra? Sim, eu sempre ajudei minha mãe, até durante a faculdade. E depois que eu me formei, sim, eu tomei frente das lojas, né, em toda a parte de compra, de arrumação da loja, né, disponibilidade dos produtos, toda a parte de divulgação na internet, que já estava começando esse movimento, né, Sim. E que na pandemia se instalou bem, né, a gente cresceu bem na internet, então fui fazendo todo esse trabalho e auxiliando ela. Hoje ela já não tá mais por aqui, tá aposentada e eu sigo tocando todas as lojas nesse mercado do varejo aqui em Vila Velha. Mas a Sandra em si começou também há 10 anos atrás ou não? E quando que veio a Loleta? Tava junto ou não? A Loleta, ela foi a primeira loja física que a minha mãe abriu. Tá? Foi um projeto meu de faculdade, inclusive. E aí ela iniciou com a Loleta, que trabalha com a moda slim. Logo depois de uns 2 anos, a gente via a necessidade de muitas clientes buscando numerações, né, maiores do que a gente trabalhava. Sim. E aí veio o projeto Sandra. E aí a gente iniciou, e essa é uma loja assim que nós temos uma felicidade imensa de trabalhar com ela, porque a gente trabalha com a autoestima de mulheres maravilhosas e que saem daqui felizes porque encontram muitas peças lindas na numeração delas. E como foi de fato? Você, desde o início, era empresária ou você trabalhava em outro local, aí você acabou auxiliando sua mãe? Como que foi talvez essa transição, esse início aí? Não, eu sempre conciliei, né, os estudos e ajudando a minha mãe, mas aí chegou um certo momento em que eu precisava de uma autonomia maior. Então aí eu comecei a seguir sozinha, né, com a Loleta, e aí logo depois eu consegui conciliar a Sandra, que ela já estava querendo já dar uma parada, e aí eu tomei frente também da Sandra. Mas foi algo que eu decidi mesmo, que era o que eu queria pra minha vida, ter o meu próprio negócio e colocar ele realmente a minha cara, o meu jeito e tocar ele da forma com que eu queria. E assim, você tem muita facilidade de falar para as câmeras, falar com as pessoas, tem aí as Loletetes, as Sandretes, que você acaba gerando de fato uma identificação. Isso foi desde sempre ou não? Você foi aprendendo com o tempo? Sandretes, vocês sabem que aqui na loja chega novidades todos os dias. Bom dia, minha Loletete maravilhosa! Porque, além disso, você também tem uma pegada de empresária mesmo, de fazer tudo com intencionalidade. Isso facilita para que você consiga, no final das contas, na última linha ali, trazer mais caixa para a empresa, ou pelo menos buscar trazer mais caixa porque você tem objetivos e não só faz porque tirou da cabeça e vou executar isso. No início, assim, não vou mentir, isso não era muito pedido aqui, né? Você tinha uma loja, você tinha uma movimentação grande no físico, então eu comecei nesse processo a fazer fotos, porque eu gostava de mostrar ali o que eu tava trazendo, as combinações para as clientes. Para as minhas Sandretes que estavam querendo uma leg power, aquela leg com aquele suplex bem encorpado, essa leg aqui é para vocês. Agora a parte de conexão com as clientes, que a gente veio com o aumento da internet. E eu sempre gostei de falar, eu sou faladeira, eu sou comunicativa. Então eu fui criando o meu jeito de me comunicar com elas e eu sempre acreditei que a marca, como era o meu sonho, a minha vida,
né, o meu sonho, a minha vida, é que ela tinha que ter a minha cara. Então, sim, eu sempre estive à frente, tanto das câmeras, tanto na loja. Eu sempre estou aqui porque eu gosto e eu acho que esse é o meu diferencial, estar nessa conexão com as minhas clientes. E, Alessandra, eu conheço a Glória desde pequeno, porque eu morei aqui, né? Então, aqui era muito mais lotado. Ainda é. Sim. Cheio de gente o tempo todo, tem o dia de glória e tudo mais, mas era muito mais movimentado. Vamos falar de 2020 para frente. Você mudou algumas coisas, fez uma mudança muito drástica ou não? Você acabou conseguindo se adaptar de forma simples depois que a glória acabou diminuindo bastante, digamos assim, a quantidade de pessoas passando por aqui. Você tá numa rua que é de fato aquela rua que é do pedestres em si, que não era assim, melhorou demais, mas mesmo assim não é que aumentou o fluxo, tá diminuindo cada vez mais. Como que foi essa transição, acho que desde 2020, para a internet? Olha, antes um pouquinho da pandemia, a gente já iniciou um trabalho diferenciado aqui na Glória. Eu fui a primeira pessoa, né, primeira lojista aqui da Glória a começar a fazer entregas via motoboy, porque eu já comecei a ver essa necessidade da rapidez do cliente querer e não conseguir vir aquela Glória, a dificuldade de estacionar, realmente muita gente, sempre foi assim. Então eu já comecei com esse movimento. Na pandemia em si, com a necessidade que todos nós ficamos, eu intensifiquei muito e isso me trouxe os resultados, né? O que eu plantei lá me traz os resultados que eu tenho hoje, porque eu consegui fidelizar muitas clientes, eu consegui entregar para elas na casa delas, né, naquele momento delicado, o que elas precisavam, e aí a gente consegue conciliar. Hoje eu tenho muitas clientes que vêm à loja física, que gostam e que quando tem tempo, mas que também compram muito nos nossos canais online, que aí elas têm essa comunicação. E por eu acho ter criado essa identidade com elas, elas têm muita confiança no que eu falo, no que eu mostro, e assim elas conseguem comprar na casa delas. E de onde saiu as ideias de fazer live, fazer de fato grupos, você fazer coisas diferentes? Foi desde sempre ou faz pouco tempo? Vai começar nessa terça-feira a maior ação promocional da Sandra Fashion, nosso bazar. Na pandemia a gente ficou, como a gente vendeu muito pouco durante aquele período, meu estoque, como eu trabalho com uma variedade muito grande, que também é um diferencial da minha loja aqui no Polo de Moda da Glória, eu tenho um estoque de mais de 2.000 peças. E é raro uma loja ter essa quantidade de peças, essa variedade. Então eu fiquei com o estoque muito alto. E com a necessidade, eu pensei, como eu vou vender isso para renovar o meu estoque assim que as coisas voltaram, né? Foram voltando a normalizar. E aí eu vi uma pessoa fazendo uma live, mas não era da forma que eu faço. E eu criei o meu estilo. Sim, eu passei um fim de semana pensando, matutando como que eu ia encaixar aquilo para as minhas clientes. Porque elas têm um jeito Loletete Sandrete de ser, então eu tinha que encaixar da forma que elas iam conseguir visualizar e interagir. E deu super certo. E aí cada vez eu fui melhorando, a pandemia se foi, as coisas voltaram ao normal, mas mesmo assim eu consegui criar esse novo canal de vendas e é um novo canal de comunicação, porque a gente passa o domingo todo juntas, então também consigo criar mais afinidade com as minhas clientes. Então assim, começou com a necessidade, eu vi na internet e modifiquei da minha forma e depois eu fui adaptando conforme a loja foi crescendo ou caminhando. Eu acho que quando você tá no mercado, eu sempre tive isso, eu não gosto de ficar parada. Eu sempre falo com a minha equipe que movimento gera movimento. Sim. Então, eu não consigo achar, esse mês tá fraco, o movimento da Glória mudou. Sim, pós-pandemia mudou. Os nossos sábados eram os melhores dias. Hoje a nossa segunda-feira é os melhores dias. Eu não sei se os empresários conseguem ter essa noção. Eu me importo com isso e vou me modificando para que eu consiga me manter no mercado, vender mais, atender mais, entregar mais. Então a gente sempre tem que estar pensando em ideias novas, né, para a gente poder estar sempre em alta e o nosso cliente ver que a gente está se esforçando para ter ele aqui como cliente. Porque hoje tem muitas marcas, leques, né? A gente não consegue atender todo mundo, mas eu consigo, graças a Deus, fazer com as minhas ações uma fidelização delas. A gente tem uma frase lá na E aí Vendeu que tá escrito assim, vai lá e faz. E é muito disso, que é não esperar as coisas acontecerem. Mudou alguma coisa? Vai lá e faz algo para melhorar. Se não mudou, o que você vai fazer para melhorar o que já tem ali
porque não dá para ficar sempre do mesmo jeito. Você acaba olhando, pelo que eu estou entendendo, você sempre acaba olhando o cenário, entendendo como que está, com base em números, tem um interesse de fazer crescer o negócio e, naturalmente, coloca ações ali para que aquilo aconteça. Não necessariamente depende de ações externas, e sim você, de dentro para fora, você coloca ações ali para isso acontecer. Vamos lá na Loleta? Vamos Bora. lá na Loleta. Queria entender o seguinte, querendo ou não, o nicho é diferente. Conta um pouquinho, o que que tem na Sandra, o que que tem aqui de diferente e por que que você escolheu esses dois públicos? Não foi intencional ter duas lojas de nicho diferentes, como eu falei, né, anteriormente. O nicho Slim, você tem um público muito grande, é gigantesco, como também Perfeito. a concorrência é gigantesca. Exato. O nicho da Sandra Fashion já é um nicho menor, mas com mais fidelidade, com menos concorrência. Então, assim, não dá para trabalhar da mesma forma. Como a minha cabeça funciona, não sei, mas ela dá conta de dividir muito bem como eu trabalho na Loleta e como eu trabalho na Sandra. É diferente. O público é diferente, as ações são diferentes, os resultados são diferentes. O que cada cliente aceita e gosta aqui é diferente do que o cliente aceita e gosta lá na outra loja, tá? Mas é muito bom, porque hoje, com muitos anos de mercado, as lojas sendo próximas, 200 metros uma da outra, a gente consegue complementar uma outra. Porque tem mãe que compra lá, filha que compra aqui, ou vice-versa. Pessoas que têm uma numeração na parte de baixo maior, aqui na parte de cima menor. Então a gente consegue brincar um pouco depois de algum tempo, mas é bem nichado, é bem diferente. Sobre a parte de divulgação, internet, o famoso tráfego pago, isso você começou a fazer sozinha, você contratou uma empresa, como é que foi, como é que tá hoje? Então, eu comecei sozinha, mexendo, porque eu vi que as pessoas estavam começando, né, outras marcas começando a pegar pesado, né, nessa parte de investir em tráfego, em anúncios. Isso depois de 2020? Isso. Ah, importante. Depois de 2020. E aí sim, eu trabalhei com algumas empresas que não deram certo. É muito difícil para uma pessoa leiga, né, um empresário que tá aqui no dia a dia, ele entende muito do que ele tá fazendo. Agora, de algo novo, que mexe com tecnologia, né, é diferente. Então, eu fui estudando, fui fazendo cursos, fui tentando algumas empresas para poder, sim, entrar nessa parte de tráfego, internet, e-commerce, porque a loja física, ela sempre vai ter um teto, né? E o online não, ele consegue te dar a possibilidade de você crescer sem limites. E sim, esse é o meu novo passo, por isso que eu tenho investido tanto em tentar entender, me aprofundar e contratar uma empresa séria que consiga me ajudar nessa nova alavancagem das minhas empresas. E pra gente ir finalizando, o que você vê para o futuro das suas empresas? E se você tá também pensando em abrir alguma outra coisa, tá de fato vendo o que para os próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos aí? Olha, no momento eu não pretendo abrir lojas físicas, não tenho essa pretensão, mas, como eu falei anteriormente, eu estou numa fase que eu estou empenhando o máximo que eu posso para estourar, né, para poder a gente crescer, para a gente poder ganhar uma parte boa do mercado online. Então essa é a minha pretensão para os próximos meses e ano, ter um dos e-commerces mais badalados aqui do ES. Então, quem tá aí começando agora, se prepara que eu já tô no caminho. Alessandra, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Querendo ou não, o tempo é corrido demais, é difícil marcar, bater as agendas, né? Acho que a sua história é bem legal e ela é muito inspiradora para muita gente, porque querendo ou não, não é todo mundo que consegue literalmente estar no dia a dia aí, como você falou, são 10 anos, toda hora tem uma mudança, tem alguma coisa que às vezes não é nem mudança, mas a gente tem que mudar de forma ativa, intencional, e você faz muito bem isso. Espero que esse vídeo consiga de fato chegar a pessoas que se inspirem aí. Então, é isso. Eu agradeço. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Bom, e o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha curtido. Então, já se inscreva, curta, comente. É isso, tamo junto.